E confiança. Avenida Inhacorá 641, telefone 3512-1897. Essa é a sua rádio. É muito mais alegria. Melhor da tarde. Com Eli Rodrigues. Opa, eu mesma tô por aqui, feliz da vida, grata pela oportunidade de estar na tua companhia ao longo desta tarde de quinta-feira, trazendo para você, sim, muita música, informações importantes, relevantes em diversos formatos. A partir de agora, o nosso formato é entrevista. Aqui no Melhor da Tarde, a gente recebe um empreendedor, um visionário. Vou chamá-lo assim, né? O seu Luiz Elemar Lunks, ele que está aqui, sócio administrador do escritório Guaporé. Esse empreendimento que tem uma história que se mescla com a história de Santa Rosa, porque há 40 anos transforma números em estratégia, regras em soluções e confiança em resultados. Vamos bater um papo? Então, boa tarde, bem-vindo, seu Luiz. Que alegria nossa poder recebê-lo aqui na nossa emissora Rádio Fema. Boa tarde, Eli. Prazer estar contigo. Primeira vez de uma entrevista contigo, né? Sim. Boa tarde a todos os ouvintes também. Vamos lá, estamos às ordens. Vamos lá, então. Um pouco. Sim, a gente pode começar contando um pouquinho dessa história, né? É muito chão, como dizem, né, os meus. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco como que nasceu o escritório Guaporé. Certo. É uma história até algo um pouco inédito, assim. Eu vim para Santa Rosa em 1988. Sim. Né? E na época eu vim para trabalhar num escritório que já existia na Rua Guaporé. Era chamado Escritório Constante. E o dono desse escritório acabava de... Ele recebeu uma notícia, mais ou menos 60 dias depois que eu cheguei no escritório, de que ele tinha sido chamado de um concurso que ele tinha sido aprovado há alguns anos atrás. Que estava em discussão judicial, ele conseguiu ganhar a disputa e foi chamado. E era tudo que ele queria, ele disse, estou vendendo o escritório ou vou fechar, uma das duas. Eu estava começando, tinha vindo do interior, não tinha um pila no bolso, né? Mas acabou que vieram 3 investidores, eu já estava lá então, né? Por isso que eu falo, eu estou no escritório Guaporé antes mesmo dele existir. Bom, eles começaram a comprar, 4 anos depois eu acabei entrando na sociedade. Na época eu ainda estava estudando, eu estava cursando o curso de Ciências Contábeis, tinha acabado de me formar em licenciatura plena em letras, então era a minha segunda faculdade, mas eu ainda não tinha diploma para poder legalmente trabalhar como contador. Sim. Quando eu fui me associar, então sim, eu já tinha conseguido o diploma, já terminado Ciências Contábeis e pude legalmente trabalhar como contador. Assim, comecei também na sociedade. Então, a história assim se resume um pouco disso, e daí nasce também o escritório Guaporé, surge o nome do escritório Guaporé, porque na época você pensou em vários nomes e não surgiu nada melhor do que isso, ficou pela rua da onde a gente estava sediado na época. Daí então a origem, né, do nome do escritório. A gente tentou ao longo dos anos, e teve um momento que, não me lembro assim em que época foi isso, mas foram muitos anos depois, fizemos uma pesquisa com os nossos clientes, principalmente para... a gente estava sempre assim, esse nome surgiu porque era na Rua Guaporé, então a gente queria botar um nome um pouco, sei lá, algo diferente. A gente fez uma entrevista com uma pesquisa com os nossos clientes, a gente quer trocar de nome, o que vocês acham? Porque já tinha um certo nome, assim, o pessoal gostava de falar que, eu sou cliente do escritório Guaporé. E para nossa surpresa deu... se eu não me engano foram 80 e muitos por cento de pessoas, de clientes que disseram não, fica com esse nome mesmo, não faz isso, não troca. Então, bom, se é assim, vai ser pro resto da vida então. Maravilha. E seu Luiz, conta pra gente, fala um pouco sobre, eu acredito que o que há de mais valioso em qualquer instituição, que são as pessoas, né? Perfeito. Fala um pouco do time do escritório Guaporé, como que ele se constituiu ao longo dos anos e como que vocês estão hoje, esse patrimônio. Pergunta. Eu falo que a gente tem 2 times que são excelentes times, são 2 timaços. Primeiro é o grupo de sócios.
o Luiz está aqui contando um pouco da história, representando o escritório, mas talvez só porque eu seja o primeiro que chegou e sabe contar a história do início ao fim. Sim. Mas eu tenho lá os sócios que são, eu digo, são os que realmente fazem o espetáculo acontecer, que é o Helmut, a Carla, a Mari, o Jorge e a Cláudia, que formam esse time. O Luiz é só mais um, forma esse time de sócios, e que junto com o grupo de colaboradores, que tem diretor operacional, coordenadores e supervisores e todo o grupo em si, aí aproximadamente 80 pessoas, a gente nunca sabe ao certo o número, porque vai entrando e saindo gente, formam esse time aí, eu diria assim, um timaço, em primeiro lugar, muito bem qualificado. Esse é um pouco do nosso lema, assim. Quando a gente se pergunta por quanto profissional, a primeira pergunta que a gente faz eu tenho serviço, a minha empresa é comprada porque é obrigado a ter um contador, obrigado a ter uma contabilidade, ou eu tenho algo a mais para oferecer? Porque vamos imaginar um cenário em que amanhã uma lei dissesse, ó, nenhuma empresa mais precisa de um contador, eu teria serviço? E essa é uma pergunta que a gente se faz constantemente. A gente precisa ter algo para oferecer que não seja só aquele produto de prateleira que todo mundo oferece, e não é demérito nisso. É normal ter isso, mas a gente sempre buscou algo mais. Assim. Um diferencial ou diferenciais. Eu falo que se eu, quando me pergunto, Luiz, te define numa palavra, eu sou um inconformado. Boa. Eu sempre acho que tem algo melhor para se fazer. Eu sempre acho que pode ter uma segunda resposta que eu ainda não percebi, que pode ser melhor do que aquela solução que eu achei. E daí nasce o nosso lema, inclusive, gerando soluções. Nosso lema tem muito a ver com esse nosso DNA, com essa cultura nossa de... Acho que talvez se o cliente busca alguma coisa no Guaporé, pelo menos é a percepção minha, nossa, assim, por quanto empresa, é tranquilidade. Talvez o que para ele seja o produto mais caro, ele dormir tranquilo de noite, confiando que o serviço que a gente presta, a qualidade que a gente entrega, a segurança que a gente entrega, a correção, a acuracidade do trabalho, ele dá para ele a tranquilidade que ele pode ter, diz, ó, eu estou, acho que muito bem assessorado, posso dormir tranquilo, porque isso, na verdade, não tem preço, né? A gente sabe da complexidade da legislação, a gente sabe das dificuldades e dos problemas que acontecem, então, de fato, acho que isso é uma coisa que a gente, de alguma forma, consegue entregar. Acreditamos nisso, pelo menos. Sim, não só a complexidade, mas também o dinamismo, né, senhor Luiz? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Sobre, inclusive, o perfil dos clientes hoje, dos parceiros do escritório Guaporé, e também o dinamismo que as legislações têm. Sim. E que exige do escritório. Está atento para garantir toda essa qualidade no atendimento à clientela. Desde cedo a gente percebeu que a gente sozinho não conseguiria fazer um trabalho, pelo menos não conseguiria fazer algo diferenciado. Então, nós temos como DNA, desde sempre, investir muito em tecnologia. Se a gente for olhar o que a gente tem lá de tecnologia embarcada, e são tecnologias proprietárias, são coisas que nós desenvolvemos, ERPs inteiros desenvolvidos pelo escritório, em parceria hoje com a Target, que é a nossa parceira, junto com o escritório Guaporé. Nós temos um ERP, por exemplo, que trabalha toda a gestão do escritório Guaporé, toda a interação com os clientes, toda a parte de auditoria, toda a parte de compliance, tudo dentro do próprio sistema. O relacionamento com os clientes é um relacionamento totalmente aberto e transparente, porque tudo acontece ali. E o que ali for publicado, for dito, é indelével, ninguém mexe nisso. Então, se a gente for lá fazer algum comentário, dar alguma orientação para o cliente, digamos que algum funcionário em algum momento tivesse errado, não tem como apagar. Isso vai ficar dito, e o contrário vale também. Então, em cima disso, a gente consegue dar essa segurança, porque junto com essa tecnologia toda, nós temos normas de auditoria muito bem produzidas, muito bem delimitadas, delineadas, que fazem com que a tecnologia nos ajude, nos auxilie nesse trabalho de qualidade e de confiabilidade no trabalho, né? na correção do que a gente está buscando fazer.
e que precisa fazer. A norma não deixa duas interpretações. Não existe na nossa atividade algo mais ou menos feito. Ou bem feito ou está errado. Ou está errado. Não tem... E gera muitas complicações quando está errado, né? A gente brinca que o nosso Brasil se especializou em criar manicômio tributário. É uma legislação atrás da outra, uma pior, uma mais complexa do que a outra. E não é uma complexidade necessariamente para a área de contabilidade, não é uma complexidade que necessariamente precisa ser um problema do contador. É uma complexidade que acaba envolvendo as empresas. É muita burocracia para poder gerenciar todas as informações, é muito investimento, é muito custo para fazer, além de todos os riscos e das inseguranças que gera. E mesmo quando a gente acha que está tudo certo, mesmo quando já por longos anos o próprio ambiente dos negócios entendeu que estava tudo certo, daqui a pouco vem decisões que dizem o contrário, né? Aliás, tem uma brincadeira que eu não lembro quem falou, que diz que no Brasil até o passado é incerto, né? Uau, então, essa eu não conhecia. E em legislação tributária, infelizmente, essa é a nossa realidade hoje. Um passado incerto é uma insegurança, realmente algo... a gente tem que ser herói para empreender no Brasil, a gente tem que ser... Aqui é uma escola. Aprendeu aqui, faz negócio em qualquer lugar do mundo. Maravilha, maravilha. Só situar aqui o nosso ouvinte. A gente tá batendo um papo aqui com o seu Luiz, um dos líderes do escritório Guaporé, que já percorreu um pouco aqui na sua fala, um pouco da história, né? Agora contando também dos desafios que essa área impõe e que exige muito dos profissionais, né? E eu gostaria, seu Luiz, que o senhor falasse um pouco mais sobre o empreendedorismo em Santa Rosa, né? Eu acredito que você tem uma base de dado bem rica, assim, sobre esses empreendimentos. Fala um pouco assim do perfil dos clientes do escritório Guaporé e também da sua visão, o que Santa Rosa tem demonstrado, assim, o pessoal que busca os serviços. Santa Rosa é privilegiada, é diferenciada. A gente tem um povo empreendedor aqui, é uma coisa espetacular, um serviço comunitário exemplar. Né? É uma coisa que a gente enxerga em poucas cidades. A gente tem movimentos grandes, movimentos rotários, movimentos de toda a ordem, associativos, mesmo sindicais, associações comerciais, eventos, FenaSoja, hortigranjeiros, não para. Nossa cidade é uma cidade viva porque o povo entendeu que um pouco daquilo que a gente tem de capacidade, de conhecimento, a gente doa. E doa trabalhando de graça. Não é de graça, né? A gente acaba tendo retorno por vias indiretas. Exatamente. Vai se envolvendo, né? Se envolvendo. E a gente acabou tendo, você perguntou dos clientes do escritório, a gente acabou tendo uma coisa assim, não foi uma coisa que a gente buscou, mas nós temos grandes empresas no escritório. A gente não tem tantos clientes assim. Claro que não são poucos por toda uma equipe que tem lá, mas a gente tem muita empresa grande. E o que a gente acha que nós temos como se a gente pode dizer que a gente ajudou alguma coisa, a gente ajudou a melhorar muitas empresas por conta do nosso padrão de trabalho, que eu brincava com isso ontem numa outra conversa que a gente teve. Nós temos por padrão fazer um trabalho padronizado, muito bem delineado, nossos processos, nos sistemas, por conta da segurança que a gente precisa transmitir e precisa entregar. Mas por outro lado, a gente não pode esquecer da personalização do serviço. E aparentemente são dois conceitos que são contraditórios, ou eu personalizo ou eu padronizo. Mas a gente precisa de um padrão mínimo, isso nós temos lá há muitos anos muito bem definido, mas a gente não pode esquecer que cada cliente é uma entidade em particular, tem sua realidade, tem suas necessidades, tem sua cultura, tem suas acreditações. Então, esse particular a gente precisa atender. E eu acho que a gente conseguiu ajudar a muitas empresas, e aí a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de ter ajudado, de fato, muitas empresas a melhorarem como empresa, como entidade, como negócio. E talvez esse conjunto, e isso o Guaporé faz. E eu digo, a gente tem aqui em Santa Rosa bons escritórios de contabilidade, é de fato um lugar que tem bons profissionais, e assim como tem bons profissionais em muitas áreas.
Então, você me perguntou o que eu acho de diferente de Santa Rosa. É esse conjunto de qualidade de empreendedorismo, onde um ajuda o outro e, como eu falei, nem sempre é dinheiro, é um comprometimento com a cidade. Eu já brinquei, a sorte de nós... o Brasil não está num momento bom, discutimos isso, né? Cada um tem sua opinião. Sim. Mas ainda bem que eu moro em Santa Rosa. Ainda bem que eu moro em Santa Rosa. Aqui parece que é outro Brasil, né? Aqui, Exato. A gente... Sou suspeita de falar de Santa Rosa também, porque né, tava contando para vocês aqui, o pessoal que nos escuta há mais tempo sabe da minha relação com Santa Rosa. Então, eu tenho feito essa pergunta para alguns entrevistados aqui, porque Santa Rosa é muito promissora. E a gente sabe que aqueles que vieram antes abriram caminho para muitos que estão vindo, né, e que virão. E a gente sabe que uma instituição fica há 40 anos atuando, firme, crescendo, se desenvolvendo, como é o Escritório Guaporé, tem participação em tudo isso e inspira muito, né? Esses que estão chegando e que estão querendo vir, né? Seu Luiz, então, assim, eu fico muito grata por poder levar isso para o nosso público ouvinte, né? Lhe agradeço muito por estar aqui com a gente. Quero ainda que o senhor fale um pouquinho, né, da relação do Escritório Guaporé com a nossa FEMA Santa Rosa, né? Olha só, muito deixa bem lembrado. Você falou aí de instituições, né? Enfim, de parcerias, fica à vontade, se vier ao seu coração. Tá o Gustavo aqui comigo. Nós temos um projeto social que esse ano completou 10 anos e a FEMA é nossa parceira desde o ano número 1, desde o primeiro ano, que é um trabalho que a gente faz com os alunos da faculdade, normalmente do primeiro semestre, e também fora da FEMA, a gente faz isso com uma escola que para alunos do intermediário, né? E necessariamente tem que ser uma escola pública para a gente colaborar. A gente faz lá trabalhos para eles entenderem, por exemplo, quem está aqui no FEMA estudando, fazendo ciências contábeis, já vai entendendo o que é a profissão contábil, o que é uma empresa de contabilidade. Fica lá conosco horas, a gente faz palestras e eles daqui a pouco entendem lá que ou o caminho deles não é esse, eles não tinham nem percebido que faz faculdade, passa no vestibular e acaba começando a estudar. Daqui a pouco, chega no fim do curso, eles, não era isso bem que eu queria. Não que o curso seja perdido, sempre tem aproveitamento, mas tu tem que recomeçar, tem que reestudar uma outra coisa, então, que tu queira efetivamente praticar. Ou pelo contrário, a pessoa está lá, é isso mesmo que eu quero, já se profissionaliza, já vai a fundo e tal. Então, esse projeto aí, a gente tem muito orgulho desse projeto, a gente gosta muito dele e a FEMA tem sido nossa parceiraça desde a primeira edição do projeto social. Maravilha, então, né? Eu quero, então, aqui, te deixar ainda bem à vontade, seu Luiz, para finalizar a tua passagem por aqui na nossa emissora, né? Quero te deixar à vontade para falar sobre a festa dos 40 anos, como é que vai ser essa comemoração, né? Não é todo dia que se faz 40 anos, não é, Gustavo? Gustavo assessorando aqui, da próxima vez vai dar entrevista aqui, viu, Gustavo? Ontem foi o dia do aniversário, dia 21. Hoje é 22, né? Então, no sábado a gente vai comemorar. A festa é agora sábado? Agora sábado. Depois de amanhã. A gente convidou todos os clientes. Vai ser uma festa bacana. Salão cheio, a gente vai fazer no Parque de Exposições, no restaurante da FenaSoja. E, de fato, acho que o desafio, o comemorar 40 anos é bom, mas a gente não é muito adepto a, olha, vamos comemorar, essa data aqui é importante, começa um novo ciclo. Hoje já é o dia 1 é 40 anos e um dia, né? Amanhã é 40 anos e 2 dias, vida que continua, os desafios vão continuar aparecendo. E eu falei antes, a gente ajudou muita empresa, mas certamente a gente foi ajudado por muita gente. E clientes, por exemplo, que é esse nosso pacote de ativo que nós temos, a gente brinca que os nossos clientes são, na verdade, o contador tem que falar em ativo, em passivo, né? São o nosso maior ativo, é o nosso maior patrimônio que nós temos. Então, essa confraternização com eles é em respeito e em gratidão a tudo que a gente construiu juntos. Eles são peça fundamental nisso.
Então é isso. A gente vai então chegando aqui ao final desse bate-papo, que a gente poderia ir muito longe, viu, seu Luiz? Não fosse aqui também o nosso compromisso em trazer música para você que tá aí nos ouvindo, tá no teu trabalho, tá nos levando de carona no seu carro. Eli Rodrigues, quero muito assistir essa entrevista, peguei o bonde andando. Segura aí, já vai estar também nas outras plataformas. A gente tá com transmissão ao vivo pelo Facebook, logo mais também no YouTube, você pode assistir na comodidade do seu espaço. E eu quero finalizar te deixando bem à vontade, tá? Para destacar algo que não perguntei, mas que seja relevante falar e dizer um até breve, porque sem dúvida alguma vai voltar aqui pra gente informar ainda mais e enriquecer o nosso conteúdo, seu Luiz. Não, eu quero agradecer a você pela oportunidade. Eu acho que é importante a gente divulgar essas datas, né? Agradecer a comunidade, a coletividade dos nossos clientes, que é o nosso, como eu falei, nosso maior patrimônio, aos nossos colaboradores, os sócios, enfim, a todos que de alguma forma colaboraram para que o escritório Guaporé estivesse aqui, pudesse comemorar 40 anos e firme e forte, com certeza vislumbrando um futuro lá para 40 anos de novo. Talvez a gente não esteja aqui, mas o escritório Guaporé tem que continuar. Não é uma coisa que vai parar, que pode parar, né? Então, é um legado. É um legado e a gente espera muito por isso, torce muito por isso. É isso. E obrigado a você. A gente que agradece, até uma próxima. Você aí, obrigada por estar com a gente. Tá chegando música. Aqui em off, vou perguntar pro seu Luiz e pro Gustavo as músicas que eles curtem, porque entrevistado, visitante, sempre contribui com a nossa playlist, viu? E eu sei que vocês devem ter aí um gosto musical apurado e a gente vai aqui contribuindo também, trazendo música brasileira. Hoje ainda temos o nosso bloco de sucessos internacionais. A gente tem aqui o espaço reservado para música do mundo. Como é que se diz? Mundo musical. É o Mumu, como a gente está chamando o nosso quadro novo aqui, para também trazer aí os sucessos que as pessoas gostam da música do mundo. Ontem rolou, inclusive, música indiana por aqui. Então, fica, porque já tem muito mais aqui no Melhor da Tarde. Seu Luiz, vamos dar um tchau, então, aqui para as redes sociais, né? Até mais. Obrigado, tchau. Até mais, então. Vamos lá, minha gente, o programa Melhor da Tarde rolando por aqui até às 17 horas, então... antecedendo Música e Alegria, é o programa das 17. Fica por aqui, você tá na melhor. Melhor da Tarde.